Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com o nosso querido Renato Pisa sobre espiritualidade no trabalho. Ele que é consultor empresarial, mentor, engenheiro mecânico, pós-graduação em marketing, MBA em marketing com especialização nos Estados Unidos e na Alemanha. Ele tem mais de 80 projetos de consultoria em empresas nacionais e multinacionais e cerca de 500 treinamentos e palestras. Vamos dar boas-vindas ao nosso querido Renato Pisa, ele que está com a gente na PAC já há algum tempo, uma pessoa super bem sucedida e super a energia do trabalho, trazendo a espiritualidade para o trabalho. Vamos ver. Cadê os anjinhos da Technology, please? Vamos lá. E aí, Renato, tudo bom? Ah, Como vai, Carmen, minha amiga? Tudo tudo, bom aí? tudo ótimo, e você? Que bom que deu certo. Você está me vendo aí ou não? Que às vezes esse negócio não funciona. Não, tô vendo você Ah, perfeitamente legal. bem, tá? E só complementando o que você falou aí, obrigado pelas palavras, né? Frequento a Pax desde 2005. Desde 2005. 2005, nossa senhora, faz um tempo. Faz um tempinho, né? Ah, mas que E legal, que bom, que bom. então, Então, e como é que fiz muito. está? Trabalhando bastante? Como é que está nesse momento aí a tua vida? Porque a pandemia, graças a Deus, terminou, né? Agora está todo mundo se readaptando a uma nova realidade, É, né? sem dúvida, né? Eu acho que assim, o Carmen, o que a gente vê, né, que tem coisas que aconteceram depois da pandemia que são positivas e outras que foram mais negativas. Muita gente ainda, infelizmente, não aprendeu, né? Eu entendo que eu vejo hoje no mercado, eu trabalho há 40 anos praticamente, aí pouco mais de 40 anos, trabalhei como executivo de multinacional Sim, durante muitos anos, trabalhei com cargos importantes dentro de empresa multinacional e também tive uma fábrica, né? E a consultoria e mentoria eu trabalho desde 2007, praticamente, com todo tipo de empresa, né? E o que a gente observa hoje, Carmen, é que há uma mudança no comportamento das pessoas muito grande, tá? Com relação à sua relação com o trabalho. Eu acho que as pessoas passaram a se questionar muito, porque nós somos de uma geração que, de uma certa maneira, a gente aguentava muito mais ambientes nocivos de trabalho, ambientes carregados, e essas gerações, e mesmo as pessoas hoje em dia, da nossa geração, começam a se questionar com relação a isso. Então, as pessoas hoje, elas pensam mil vezes antes de aceitar um trabalho, é. de não suportam ambientes nocivos, e tem aqueles que, infelizmente, ainda continuam naquela matrix que a gente está presa, né? Que é as contas a pagar, de aguentar o emprego por causa disso. E, e o que eu entendo, né, cara? A gente analisando, assim, a gente tem uma empresa de consultoria especializada em projetos de saúde, né? Estou dentro de uma empresa agora que temos duas empresas de consultoria, uma mais voltada para empresarial e outra mais com projetos de saúde. Então a gente está sempre antenado e olhando como é que o mercado de saúde está, vamos dizer, tá trazendo de indicadores. Hoje a gente sabe que depressão, segundo a Organização Mundial de Saúde, é a doença que mais mata no mundo, né? A Pois é, depressão imagina. e a outra doença, que é uma coisa que assim, o Brasil sofre de uma maneira assim, muito grave, é a parte da ansiedade. Né? Enquanto os casos de ansiedade no mundo crescem na média 2%, no Brasil cresce a média de 9% ao ano. Nossa, É muita coisa. é Então, bastante. o brasileiro. E eu acho que a gente tem um sistema hoje, né, Carmen, principalmente nessas grandes cidades, né, que por si só viver numa cidade como São Paulo já é estressante, Já porque é. você tem que. Já, então você convive com violência, com poluição, com o trânsito, algo assim terrível, né? Eu que tenho que me deslocar para as empresas, sei bem como é que é isso, né? Então, assim, por si só, você tem um contexto que te leva já para, sabe, para um momento de muita tensão. E a gente só percebe isso, Carmen, a hora que a gente vai para cidades que a gente não tem esse tipo de problema. Quando você vai, por exemplo, interior de São Paulo, interior do Paraná,
Santa Catarina, que é um outro tipo de vida, qualidade de vida muito melhor que a que a gente vive, né? Sim. Então, o que eu vejo hoje, eu juntei, né, Carmen, até com o aprendizado que eu tive dentro da Pax, eu entendia que eu nunca acreditei em ambientes de trabalho nocivos, ambientes de trabalho onde tem, vamos dizer, o chicote, onde tem o assédio moral, o assédio sexual, qualquer tipo de assédio, né, Uhum. negativo. Eu nunca acreditei nisso. Claro. E, e eu procurei sempre na minha vida montar dentro das empresas onde eu trabalhei, aonde eu prestei consultoria, ambientes positivos, porque funcionário que trabalha de uma maneira positiva, num ambiente saudável, produz mais, falta menos, tem maior, sabe, contribuição no dia a dia, né? Sim. Só que aí entra um aspecto, Carmen, que é engraçado, né? As pessoas hoje procuram muito a espiritualidade e a religião como uma válvula de escape. Então, Sim. assim, o que que acontece? Ela não vai procurar hoje, né, porque ela quer, sei lá, se espiritualizar, tudo. Ela vai porque ela está num desespero em comum e a religião e a espiritualidade passa a ser a terapia, vamos dizer, uma maneira dela, vamos dizer, encontrar um significado para tudo isso. Agora, independente disso, o que eu vejo, né, eu via, e eu vou explicando por isso para você entender por que eu cheguei nesse tipo de trabalho olhando, né? Que assim, pessoas altamente espiritualizadas, pessoas altamente socialmente, que se você conhece socialmente, você fala, poxa, que cara agradável, que pessoa agradável, mas quando vai para o trabalho, parece sabe, é odiado pelas pessoas no trabalho, tem, sabe, não respeita os outros. Parece que o trabalho ele é uma caixa à parte onde vale tudo. Então eu tenho que ser um bom pai, tenho que ser um bom amigo, tenho que ser um bom marido, uma boa esposa, etc. Tal. Mas no trabalho vale você puxar o tapete do outro, de você mentir, de você vão entre lá com a palavra sacanear o outro, de você, sabe, fazer tudo quanto é coisa errada, maltratar, desrespeitar. Então, acho que as pessoas, muitas das pessoas ainda não entenderam esse significado. E eu queria trazer e assim, eu conheço gente, cara, que ia na igreja todos os dias, à missa, tudo, e na segunda-feira, quando chegava no trabalho, parecia um carrasco Pois é. dentro da empresa. Então, assim, Não adianta. eu falei, eu preciso, né? Você sabe do meu histórico, né? Eu tive um acidente num burnout que eu tive, que eu engoli um palito de 7 centímetros que perfurou meu intestino, né? E, e aí eu falei, poxa, não é possível que isso aconteça. Eu não encho o saco de ninguém, eu não perturbo ninguém. Por que que isso, coisas ruins acontecem com pessoas boas, né? E aí eu fui para os Estados Unidos, cara, e fui estudar física quântica. E aí eu fui num congresso, assisti palestra do Greg Braden, que você Sim. conhece, né? E do The Tyson, do DeGrasse, The Tyson, né? Com todos esses caras, né? E aí na própria Pax, né? Eu, Matsumoto, da água, que é o que você trouxe para Pax, assim, eu comecei a ter um entendimento do que é energia. E daí eu fiz um trabalho, Carmen, em 2010, relacionando a espiritualidade, religião e a ciência, que é a energia. Então, se você quer trazer a espiritualidade para dentro da empresa, porque as empresas têm um receio de colocar isso dentro da empresa, vamos falar da parte científica. Vamos mostrar que há uma correlação entre a parte científica com a espiritualidade, com a religiosidade, e vamos mostrar o que você faz. Primeiro, provar para as pessoas que nós somos energia, que tudo no universo é energia. Segundo, tem coisas que você faz que negativam a sua energia, tem coisas que você faz que positivam a sua energia. E tem maneiras que você pode controlar a sua energia, né? E aí eu fiz esse trabalho em 2010, cara, e publiquei, e aí foi
super sucesso. Que legal. Essa palestra mesmo, eu já dei centenas de vezes, né? Uma palestra chamada Somos Energia, inclusive na própria Pax. Na O Pax. primeiro lugar, o primeiro lugar que eu dei a palestra foi na Pax, né? Porque eu mandei o material para você olhar, né? Então, assim, e faz muito sucesso. E daí eu consegui, Carmen, trazer isso para o trabalho da consultoria e da mentoria. Por quê? Na verdade, quando a empresa precisa de um consultor ou um profissional precisa de um mentor, ele está precisando de ajuda. Ele precisa ter um Sim. entendimento, ele precisa. Eu tenho a base, modéstia à parte, até pelo que eu estudei e que eu vivenciei, a parte técnica eu tenho extremamente apurada, né, de ter trabalhado em empresas Ford, Black Decker, Loctite americana, Henkel alemã, de ter trabalhado em empresas como essa, fui presidente de outras empresas, então a parte técnica eu tenho. Então faltava essa parte da física quântica dentro do meu trabalho. Tá? Então, dentro disso, esses projetos todos que eu faço, sempre tem uma preocupação de trazer esse lado da espiritualidade barra física quântica, né? Ciência, para dentro das empresas. Né? E aí, graças a Deus, Carmen, projetos têm sido de bastante sucesso, tenho feito bastante coisa, tenho sido muito cobrado para escrever um livro sobre o assunto, né? Mas eu não sou tão bom quanto você, né, Carmen, que você escreve um Ah, livro atrás do outro. imagina. É o senhor chefe lá, Então, ele me inspira, vamos embora. eu preciso me disciplinar. Minha esposa me cobra, todo mundo cobra com relação a isso. Eu preciso fazer um livro. E eu acho que assim, o Carmen, uh, vamos dizer, eu já devo ter dado pelo menos umas 200 e poucas palestras a respeito do Somos Energia. E eu posso garantir que em nenhum local que eu dei a palestra, que foram em lugares totalmente diversos, desde multinacionais até empresas nacionais, até, por exemplo, associações como o Pax, no clube, como o Clube Paulistano. Em nenhum lugar nunca ninguém levantou a mão e falou assim, Renato, o que você está falando não tem sentido. Então, assim, sempre foram contribuições e coisas muito positivas em termos de sucesso, né? Então, isso aí, Carmen, é o que eu acho que, assim, no momento atual, a gente vive um momento que a gente está indo para uma quinta dimensão, né? Está numa ascensão, tem muita gente aí que está pedindo socorro porque não entende muita coisa, tudo. Acho que também tem muitos. A polarização está muito forte ainda, né? Em alguns segmentos, política, guerra, querem resolver coisas que em séculos nunca resolveram na guerra e continuam guerreando para ver se resolve, e não É um vai resolver nada. absurdo, né? É um absurdo. Então, e eu acho que hoje a gente vive um momento de muita tensão, né? Porque também parece que tudo virou política, né? Virou uma briga, fulano é esse, fulano é aquele. Então, assim, tem muitas divisões. E isso tem causado, assim, muita gente, cara, eu vejo assim, muita gente angustiada, muita gente deprimida. Então, o que a gente tem feito? Tem feito muito trabalho de mentoria, né? Nessa parte de saúde e projetos para você, às vezes, até para dar uma motivação e recuperar grupos de trabalho, né, que estão contaminados, né? Então tem vários exemplos, cara, de projetos que eu fiz. Eu fiz até de um banco uns anos atrás, né? Que tinha tido uma discussão entre um diretor e um gerente e no meio da discussão o gerente jogou uma tela de computador na cabeça do coisa assim, cara. E eu tô Falta falando de de multinacional. Tô falando. controle. E assim, bateu no ombro do diretor, caiu na cabeça da secretária, e assim, os dois foram demitidos tal. Mas, por exemplo, quando eu fui contratado, me contrataram assim, Renato, precisamos recuperar o grupo. Precisamos, sabe, tá todo mundo louco, arrasado, até porque parece que o diretor também não era uma pessoa das mais simpáticas, fazia um assédio moral de todos os tipos, né? Então é isso, cara. No trabalho hoje, trazer espiritualidade para as empresas, cara, tem sido mais focado principalmente nessa parte, porque como as empresas têm uma dificuldade
de aceitar a espiritualidade dentro delas, né? Porque impressionante, todo mundo vive trabalho, vive família e vive a espiritualidade, a religiosidade de alguma maneira, mas não pode, o que vale fora da empresa, ok, dentro da empresa não pode. Então, eu acho que assim, a contribuição que a nossa empresa tem dado para essas empresas é mostrar que a vida da gente não é caixinha fechada, Claro, que o que você faz na sua vida profissional ou faz na sua vida em geral, né, ação e reação, né, Carmen? claro. Se você planta coisa boa, você colhe coisa boa. Se você Lógico. planta coisa ruim, recolhe. E às vezes tem muitos empresários também, às vezes eu sou contratado, que também não entende. Fala, poxa, por que acontece isso comigo? E são essas dúvidas, né? Que eu acho que assim é algo que me motivou até a desenvolver esse tipo de trabalho. Que é aquela dúvida, né? Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Por que esse tipo? Por que será que isso acontece? É algo que sempre me intrigou, né? E eu acho que assim, o entendimento dessa parte da energia, da ciência, acaba mostrando para as pessoas que tem uma correlação e que isso pode e deve ser aplicado na vida dela. Tá? Sim. Não sei se isso tudo faz sentido, Não, lógico que mas faz. Lógico. muito disso aprendi com você, Carmen. Não, imagina, imagina. Não, eu fico feliz porque é importante, cada um tem que ter responsabilidade perante as atitudes, as escolhas, e tem que estar bem centrado, ou tentar o melhor possível a cada dia, e não ficar descontando nos outros aquilo que não está satisfeito consigo, né? Que é o caso desse que joga uma coisa, joga outra, trata mal. Não adianta, não é tratando mal, é no diálogo, é na conversa, é no olho, é na verdade, né? Que é o que falta muito, infelizmente, no ser humano, né? A As conversa. As pessoas pessoas têm não que têm paciência para conversar. é, e as pessoas têm que entender que todos nós somos como um rádio, né, Carmen, É. que tem uma determinada frequência. Sim, Então, se você põe 94.7, antena 1. Se você põe no 89.1, é 89. Então, numa sim, você escuta música, na 103.3 é música clássica. E a gente sintoniza naquilo que a gente quer. Então, o que a exato, gente pensa, o que a gente sente, gera uma energia. exato, E a gente não pode dar o poder para pessoas que têm uma energia ruim, que estão com problemas que às vezes nem tem relação a você, para nos desequilibrar e nos contaminarem negativamente. Então é sim, isso que eu falo muito, né? Que a gente tem que ter uma coisa muito importante que eu aprendi, até muitas vezes eu pedia para a vida uma desculpa, né? Por momentos que eu passei, principalmente em relacionamentos no passado, eu queria entender por que não dava certo. Era uma coisa que eu não entendia. E uma das coisas que acho que é mais importante, e é a mais importante, é o amor próprio, né? É você se amar e se respeitar, né? Ama ao próximo como a ti mesmo, né? Alguém falou isso, que a gente né? conhece muito bem. Então, se você não se ama e não se respeita, você não pode dar para o outro o que você não tem. E se a outra pessoa não se ama e não se respeita, ela não pode dar para você o que ela não tem. Então, eu acho que assim, mais do que nunca, e eu quando faço mentoria, quando estou nas empresas, e até mesmo na minha vida, se for um aprendizado que eu tive, Carmen, é exatamente isso de ter um equilíbrio, um autocontrole, de não dar o poder para essas coisas todas interferirem no meu bom humor, na minha energia, no meu dia a dia, né? Uhum. Aqui em casa faz 20 anos que ninguém vê TV, por exemplo. Não vemos mais noticiário. Eu cheguei numa fase, né, que eu até falo para minha esposa, porque minha esposa ainda gosta de maratonar séries de Netflix, isso. Eu não tenho a menor paciência, cara, sabe? Então, assim, eu acho que assim, a gente tem que entender que a gente está hoje num mundo que tem um monte de coisa que pode nos contaminar negativamente. Então, a É, primeira delas, noticiário. Você quer acabar com o seu dia, né? Que eu falo, você tem um dia ruim, você passou um dia péssimo, daí você chega à noite em casa, liga no telejornal policial
Daí realmente você quer realmente se afundar é, energeticamente, né? Então essas dicas, esse dia a dia, de como se controlar, de como, porque assim, entender o que que a gente faz que positiva a nossa energia, o que que a gente faz que negativa a nossa energia, e o mais importante, né? Como controlar essa energia. Acho Sim. que esse é o ponto, Carmen, que é o principalmente no mundo, né? Que outro dia me pediram para dar um treinamento sobre inteligência emocional. Eu fiz o treinamento de inteligência emocional, tudo, né? E as pessoas tinham tido uma palestra anterior falando sobre inteligência emocional. Mas só que a primeira pergunta que fizeram, Renato, antes que você comece, como é que a gente pode ter inteligência emocional num mundo que, puta, sabe, tem violência, que tem poluição, que tem isso, aquilo, tal, tal. Quer dizer, então a inteligência emocional também está conectada com você saber controlar e você, como é que chama? É, entender o que te faz bem e o que te faz mal energeticamente. Sim. Tá? Entender que quando tem uma pessoa que está com raiva de você, está com ódio, se você entra na vibração dela, aí você vai conversar no mesmo nível energético lá embaixo, Pois é. né? Então, assim, acho que isso é muito importante para as pessoas entenderem, né? Tem um trabalho, Carmen, que quando eu fui para os Estados Unidos eu vi, que é um médico americano muito que chama escala de Hawkins, né? Que acredito que você conheça, né? Que ele conseguiu mostrar, né? Ele era diretor do hospital em Nova York, psiquiátrico, tudo, né? E ele conseguiu mostrar que cada sentimento que a gente tem uma determinada frequência em hertz. Então, É. a culpa, o medo, a apatia são 20, 30 hertz. Então, a felicidade, o amor, a iluminação, 700, 800, 1000 hertz, né? É uma diferença astronômica É disso. E verdade. agora, todos nós estamos suscetíveis, Carmen, a ter todo tipo de energia. Ninguém é onipotente. Isso também aprendi com você. Tá? Tipo, ninguém é onipotente. Ninguém fica 100% do tempo com energia positiva. É óbvio que você vai ter momentos que vai ser tristeza, porque a gente não vive isolado. Você tem uma tristeza com um filho seu, com a sua esposa, com o seu esposo, com um parente, com um amigo, etc. É óbvio que você tem. O problema assim, é quando você fica numa determinada frequência durante muito tempo. Então, se você ficar numa determinada frequência como apatia durante muito tempo, ela se torna o seu padrão. Sim. E aí é que causa a depressão, as doenças mentais e todo tipo de doença que hoje estão mais do que infelizmente, mais do que na moda, né? O Brasil, por exemplo, é o país que mais consome Rivotril por pessoas e todo tipo de derivados, né, no mundo, né? Então, É. assim, é importante as pessoas entenderem que se você mantiver tua energia lá em cima, equilibrada durante muito tempo, é óbvio que você vai ter um momento de tristeza, você vai ter um momento de apatia, um medo repentino, mas é importante que você tenha um mecanismo e entenda que você retome a sua energia para o teu normal. E Claro. aquilo se torna seu padrão, um padrão, né? Mas tudo isso, né, Carmen, é algo que eu costumo dizer, né? A gente faz, graças a Deus a gente consegue alcançar muita gente, principalmente no campo profissional, né? Mas a gente só pode ajudar quem quer ser ajudado, É, quem não está é disposto. verdade. É verdade. Então, quem não está disposto assim, a ter esse entendimento, o que, que a gente fez, né? Esse trabalho que eu faço, ele é muito tranquilo de entender, de como funciona tudo isso. Tem uma lógica impressionante. Até porque eu sou engenheiro mecânico, né, Sim. cara? Então eu sou cabeça de engenheiro. Então tem algo que a gente consegue entender através da lógica por que, que essa energia, como ela funciona, o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, o que altera, né? Tanto que assim, quem me conhece antes do passado me achava, eu tinha assim, um comportamento muito mais, vamos dizer, agressivo no sentido de ser
aquele executivo de multinacional, sim, implacável, isso, aquilo, e hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. É muito difícil me desequilibrar, muito complexo, porque o aprendizado nem sempre, Carmen, muito fácil, né? Às vezes extremamente doloroso, é, traz a gente para esse me trouxe esse aprendizado. E eu procuro passar isso para os meus amigos, para minha família, para todos que estão em volta. E sempre que eu tenho uma oportunidade, né, falar nesse treinamento. E assim, algo que, assim, graças a Deus já foi em muitos locais, né? Muito sucesso. E assim, o mundo está precisando, né, Carmen? tá, muito, pois é. Então, eu quero justamente te perguntar a tua visão, já que você está nesse mundo corporativo desde sempre, né, há mais de 40 anos, se você sente uma diferença realmente no comportamento das pessoas. E uma outra coisa também é essa história de é, trabalhar presencial ou a nível virtual, porque tem várias empresas que estão se programando para exigir que os funcionários retornem presencialmente no próximo ano, em 2025, no Brasil e em outros países. Como tem várias empresas que acabaram decidindo que era tudo online. Então, o cara está lá na praia, mas ele está trabalhando. Contanto que ele tenha Uhum. disciplina, responsabilidade, entregue aquilo que ele precisa naquele dia, não importa onde está. Então, você que viveu mesmo o mundo corporativo, entre aspas, o que era normal, né? E como ficou agora, eu queria a tua visão. O que a gente tem visto, Carmen, é que na maior parte dos casos, primeiro, tem alguns tipos de profissionais que nem aceitam mais o presencial, tá? Principalmente naqueles mercados que estão aquecidos. Então, por exemplo, você pega na parte de TI, que são programadores, que são é, profissionais assim mais técnicos, tudo. Sim, Se fala presencial para eles, já torce o nariz, né? esquece. Por outro lado, o que acontece? Você vê empresas tipo Google da vida, né, tudo chamando a própria Tesla, né, que são empresas líderes em termos de tecnologia, chamando seus funcionários de volta, né, É, exigindo a presencial. E aí também tem um questionamento das pessoas, tipo, por que que eu tenho que ficar? Pensa aqui em São Paulo, né, Carmen? 4 horas no trânsito, por exemplo. Eu tenho clientes em tudo quanto é canto, né, em São Paulo. pois é. Então eu moro no Cambuci, Carmen. Eu tenho um cliente que fica na Vila Olímpia, que são 7,5 km da minha casa. Eu demoro 1h20 para ir para lá, de manhã cedo. Uau! Tá? E eu tenho um cliente que é em Interlagos, que são 23 quilômetros, eu demoro 50 minutos para ir para lá. Gente, Então, assim, ninguém merece, sabe, cara? Então, eu acho que a gente está numa fase, né? O que eu tenho visto nas empresas, o que tem funcionado mais, é o sistema híbrido de trabalho, é, porque as empresas também argumentam, e até tem eu, na minha opinião, né, tem uma certa razão, que a política das empresas, a cultura empresarial, quando fica tudo remoto, ela não é propagada de uma maneira adequada, vamos dizer, o envolvimento das pessoas não é tão grande. E assim, infelizmente, também a gente teve muitos casos, Carmen, de você dar essa liberdade para as pessoas e as pessoas usarem a liberdade de maneira errada, né? claro. Então, o que eu entendo, assim, que eu vejo nas empresas, no mercado que mais funciona é o sistema híbrido, né? E eu tenho, por exemplo, em casa, na minha família, eu tenho minha esposa, por exemplo, ela trabalha praticamente home office o tempo inteiro. Tem um dia por semana, provavelmente, que ela vai presencial. Tem um filho meu que trabalha num banco, que ele vai, como ele apresenta um programa corporativo do banco, inclusive no YouTube, ele vai 3 vezes por semana presencial e 2 vezes home É, office. Tem um outro filho meu que está numa multinacional e que ele fazia 1 vez por semana só presencial. legal. Então, assim, eu acho que assim, as pessoas têm que ter a maturidade, né, de ter o um entendimento que de que estão trabalhando em casa, que tem isso que você falou. Você tem projetos a fazer, você tem entregas a fazer, você tem uma série de coisas para fazer,
e elas têm que ser feitas dentro dos prazos para que isso tenha essa continuidade. Por exemplo, minha Claro. esposa tem um primo que trabalha numa super multinacional que é baseada na Irlanda, em Dublin, e ele mora em Barcelona. E quando dão os projetos, ele trabalha nessa área, e você entender, trabalha na área de TI. Ótimo. Então, o que que acontece? Você chegam para ele e falam o seguinte: olha, tem esse projeto que você tem que fazer, são 2 meses de trabalho. Se você, o seu prazo é para fazer 2 meses. Se você fizer em um mês, você ganha 30% mais. Se você fizer em 3 semanas, você ganha 40% mais. Então ele acaba, sabe, Claro. produzindo. Agora, tudo isso, cara, eu acho que passa pela cabeça das pessoas hoje, né? E eu acho que é um questionamento positivo, né? Num ponto que as pessoas estão começando a se questionar se tudo isso vale a pena, cara. Pois é. Se a gente tem, se a gente ter uma vida focada no pagar as contas, né? Aquela matriz que a gente está presa, né? É verdade. Mídia, É, política, a saúde, é, sabe, e trabalho, né? claro. Os bancos amam essas coisas, porque quanto mais gente endividada, melhor para eles, né? Que a gente Pois é. fica preocupado em pagar conta o tempo É, inteiro. Então, assim, eu acho que hoje, e principalmente essa nova geração, que não é, seria a geração Z, né? Se questiona é. de trabalhar para terceiros e de ter essa vida completamente é, focada no presencial, no dia a É, dia. Então, o que dá para entender hoje é que as pessoas estão avaliando isso. é Então, verdade. assim, já tive casos, por exemplo, em clientes que eu dei consultoria, que eu dou consultoria, de entrevistar a pessoa, daí na hora que assim, olha, o cliente exige que seja presencial. Tá tudo certo, lindo e maravilhoso. Na hora que ele fala 5 dias presencial, a pessoa fala, eu estou desempregado, mas não é o que eu quero, tá? Então, eu acho isso positivo, tá? Claro, Porque, claro. e, mas infelizmente ainda tem muita parte do empresariado, É, Carmen, que ainda não acredita no home office é. e entender que Bom, precisa é. dar um Aqui pouco tem, mais de. aqui tem seres Tem que ter humanos. mais flexibilidade. Claro, eu concordo com você. Flexibilidade é palavra de ordem, porque tem ser humano e tem ser humano, né? Os Emirados Árabes, a Europa, vários países fizeram aquele teste de 4 dias de trabalho por semana e 3 de descanso, para ter mais produtividade. Mesmo o mundo árabe, que era mais inflexível até uns 8 anos atrás, porque a bolsa de valores deles não funcionava de sexta-feira. Até o Uhum, momento que eles viram que eles iam ficar 3 dias fora da economia global. E aí que eles abrem a Bolsa de Valores nos últimos anos, poucos anos para cá, mesmo uhum. independente de como fosse o conceito deles como sendo o dia sagrado, que é a sexta-feira. Então, eu acho que a gente tem que se adaptar, tem que ser flexível, eu concordo com você. Eu sinto que depois da pandemia, muitas pessoas mudaram o foco da própria carreira, ou realmente do que quer. E como tem essa outra geração agora também, que não quer saber nem de trabalhar, e nem de estudar, e de não fazer nada, e que acha que os pais, o padrinho, o avô, o bisavô têm a obrigação de sustentar e ficam em casa fazendo nada. Carmen, esse aí é um problema sério que a gente vê nas empresas, né? O Brasil, infelizmente, tem a maior porcentagem de geração nem trabalha nem estuda. Então, infelizmente, isso que você falou é algo que acontece. E eu tenho muitas empresas que elas não vão falar isso abertamente, Sim, tá? Não vão falar, mas eles não contratam geração Z. Eles não contratam, eles só candidatos de 30, 35 para cima não pegam geração Z. Nos Estados Unidos, isso que você falou também está acontecendo, né? Fizeram sim, uma pesquisa e praticamente aí de 6 entre 10 empresas, primeiro, acabou com a história da diversidade, sim, né? Porque diversidade não tem nada a ver com inclusão e com competência.
na minha opinião, né, quem acredita eu respeito, mas na minha opinião isso não tem nada a ver. E segundo, é a parte de você, de responsabilidade, né, cara? Porque Claro. assim, já aconteceu, e não é uma nem duas vezes, eu já vi assim várias vezes, da pessoa ir aceitar o trabalho, começar o trabalho, trabalhar um, 2 dias, daí terceiro dia, por alguma razão, desaparece, cara. Desaparece, tá? É Tá? E complicado. eu acho que eu entendo hoje que o maior problema do Brasil também, eu tenho uma esposa que ela é gerente de pesquisa, inovação dentro de um grande grupo educacional, então assim, eu estou sempre muito a par do que acontece na educação e eu acredito muito na educação como transformação, né? Sim, claro. E eu acho que o Brasil está despencando na qualidade de educação muitos anos. Isso aí é algo que eu ouço até das próprias consultorias de RH, né, que falam, tem várias consultorias de RH que eu sou parceiro, e elas falam exatamente isso, né, que essa geração está muito ruim, a formação está muito ruim. Não adianta você investir, por exemplo, numa faculdade, se você mal sabe ter um ensino médio de qualidade, ou um fundamental, né? Então está se formando muito advogado que não sabe Uhum. escrever, tá, sabe, muita gente não capacitada em todas as profissões, né? É. Então acho que assim, até eu tenho donas de consultoria, empresas de consultoria, até multinacionais, que falam para mim, Renato, você vai ter que trabalhar até os 95 anos. Eu falei, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas é verdade, cara, porque infelizmente a Mas qualidade está muito ruim e eles não querem trabalhar, eu sei. né? Então, Querem. mas nos Estados Unidos eles estão recontratando as pessoas aposentadas. Então, além de ter aposentadoria, eles estão com um salário, porque eles preferem ter alguém É, que já sabe como é que é o mecanismo, do que justamente contratar alguém que não tem vontade, não quer aprender e não tem esse comprometimento, né? Não tem assiduidade, porque a gente tem que ser consistente no que faz, né? Como você disse. As pessoas vão no trabalho 1, 2, 3 dias, depois desaparece, né? E aí é complicado, né? e daí tem umas coisas, né, Carmen, que eu acho que é uma coisa. Hoje todo mundo quer ser influenciador, né? Ah, pois é. Todo mundo quer ganhar dinheiro fácil. E segundo, né, uma coisa que a gente vê, que é um problema crônico que está acontecendo no Brasil e que agora está explodindo, né? São essas bets, né? Esse negócio de dinheiro. Tem funcionário gente que quer, não, eu não vou trabalhar porque eu consigo viver ganhando dinheiro nessas bets, aposta online, que tem, né? Que é uma loucura o que está rodando de dinheiro. Agora Eu li tá hoje, eu não aparecendo. sabia nada disso. Hoje eu estava Né? lendo uma matéria, 20 Hum. bilhões de reais por mês os Então, brasileiros você viu? gastam. Inclusive o pessoal que ganha salário mínimo põe todo o dinheiro para aposta e fica todo mundo endividado, sei lá o quê. Que coisa, né? Então, eles descobriram que 3 bilhões por mês do Bolsa Família que se paga para as pessoas teoricamente que são que necessitadas, que é desviado para pagamento de apostas nesses sites de aposta. É uma loucura isso, tá? Então, Absurdo. assim, cara, eu acho que assim, é um momento que a gente vê assim, profissionalmente que é uma transformação, é uma dificuldade. Hoje, encontrar bons profissionais é muito difícil, Carmen. Assim, não está fácil, e é uma reclamação geral, generalizada, em todos Claro. os níveis, né? Eu falo para os meus filhos, graças a Deus em casa, né? Os 4 filhos aqui, né? Que eu e minha esposa temos, os 4 a gente fala, ó, tem que estudar, aproveita se destacar, estudar, se formar, e todos eles estão tendo uma boa formação em tudo e conseguem se destacar nas suas profissões por causa exatamente que vão no viés contrário do que tem essa geração nova que está por aí, né, cara? Então, assim, hoje é algo que a gente vai ver como é que vai ser, cara, porque realmente é uma geração que não quer trabalhar, não quer responsabilidade e, acima de tudo, tem isso aí que você falou, que é o pai, a mãe, o avô, a avó,
que sustentem tudo. É uma geração que não está preocupada. Se isso está certo ou não, o futuro nos dirá, né, cara? É Mas é um, verdade. mas é um problema que o mercado de trabalho hoje tem, que é muito, muito grave, muito difícil. Tá? Muito difícil achar bons profissionais no mercado mesmo. Claro. É, Tá? agora vamos lá, a gente está recompondo, né? Cada um na sua área, cada um na sua profissão, cada um na sua consciência ou na sua falta de consciência, escolhendo como vai direcionar a vida profissional, a vida pessoal, a vida social. Mas aquilo que você falou logo no começo do nosso bate-papo hoje é fundamental, que não dá para o ser humano ser alguém dentro da casa e na empresa ser outra pessoa. Acho que a gente tem que ser a mesma coisa, ou você é ou você não é, né? Viver a virtude da integridade, do caráter, da humildade, do respeito mútuo, do respeito às leis de Deus e dos homens, do respeito aos valores humanos, enfim, toda essa energia é fundamental para que a gente possa crescer junto, ter mais amizades e evoluir, né? E o que você acha dos robôs? Você viu quantas empresas têm robôs hoje em dia? Tem eu acho que assim, o problema, Carmen, para mim, nunca foi a tecnologia. Tá? A tecnologia, para mim, não é um problema. Eu acho Sim, que quem usa a tecnologia que é o problema. Os é verdade. homens, as Ó, pessoas que usam. deixa eu só te falar, o Tá? Rafat Khalifa, que é o egiptólogo que acompanha os nossos grupos lá no Egito, tá aí, ó. Oi, Rafat, as gerações novas são iguais no Egito também, ele está falando. O Rafat vai Uhum. estar agora às 19 horas no Paranormal Corporation com o Alê e o Guru falando sobre egiptologia. Liga lá para todo mundo assistir, hein? É Opa, paranormal.corp no YouTube, é. Então, e ele fala português fluentemente, o Rafat. Ele já esteve várias vezes aqui com a gente, desde 2002, aqui no Brasil. eu É, já no vi mundo todo, ele ele, faz aqui a mesma coisa. é, já vi ele, a palestra É, dele, tudo, e eu não perco. Rafat. Eu gosto muito do Ale e do Guru lá, eu assisto todos os programas dele, lá Ah, a então, sua, assisti a sua entrevista também, assisto, eu acho que é muito interessante o foco que eles deram. Faltava um podcast desse voltado para a paranormalidade. pois Quem sabe um dia é. eu consigo dar uma entrevista para eles lá também. Vamos. Então, cara, mas assim, eu acho que você vê, pelo que ele falou, né? É um problema hoje mundial. Eu acho que assim, cultural, acho que é uma geração que não quer nada. E eu não sei como é que isso vai resolver, viu, cara? Porque É, a gente conversa muito, minha esposa que vem da área de educação também, minha esposa, por exemplo, ela é uma pessoa que prima pela qualidade da educação, sabe, ela entende que tem que ser sempre o melhor, do melhor. Ela, a vida inteira, ela tem uma formação muito sólida e ela prega isso de todas as maneiras, né? Mas na análise que ela faz do que vê, o que ela vê no dia a dia, principalmente profissionais, né? O problema não é só o advogado ruim, né, Carmen? É o médico ruim que é formado, não, o é tudo. dentista ruim que é formado, né? Que, É, principalmente essas pessoas, esses profissionais que mexem com a saúde das pessoas, que é, atendem, né? Que quando você vai num hospital é a pessoa que está do teu lado lá que vai te tratar tudo e tendo uma formação muito ruim, você está na mão desse tipo de profissional, né? Então, pois é. acho que assim, é um momento aí que o mercado vai ter que se ajustar. É, Mas eu vejo, cara, muita gente de, vamos dizer, de mais idade trabalhando ainda dentro das empresas, né? é, Eu vejo muita gente sendo chamada para arrumar a casa. Na empresa de consultoria empresarial, a gente faz uma coisa que chama gestão interina, né? Então, a gente é chamado pelos donos ou pelos diretores da empresa, né? E a gente assume um departamento durante um período de tempo para arrumar a empresa, ou às vezes a gente assume até uma empresa, né? Eu já fui presidente de duas empresas, assumindo provisoriamente para arrumar a casa e depois devolver, né? Então a gente tem muito desses projetos também que é.
porque chega uma hora que eles não sabem mais o que fazer. O É, próprio empresário fala assim, não sei, é verdade. eu não consigo achar É. profissionais Olá. capacitados e É, não consigo organizar a empresa. Então é aí que entra o nosso trabalho, claro. nesse A Beth sentido, para escreveu, é melhor o robô. Risos. É, o que que você acha do robô? Que eu não me lembro se você falou ou não, porque o Rafat estava escrevendo e eu prestei atenção lá no que estava rolando. Você acha que o robô vai substituir o ser humano ou só em algumas profissões ou ah, como é? Qual a sua visão? eu acho que algumas profissões ele vai substituir, tá? Principalmente nessa parte de fábrica, Sim, produção. E se você, por exemplo, tem na China, você tem fábricas que são totalmente que automóveis são construídos em eletrodoméstico, tudo só é, com robôs o tempo é. inteiro. Eu acho que nesse sentido, sim. Algumas profissões, por exemplo, já há alguns anos tem um programa da IBM que chama Watson na área de direito, que ele rediz, ele faz a redação de petições, de tudo, que ele já é um software jurídico, né, Sim, claro. que já entra. Então, eu acho que muita gente vai ser substituída por isso. E tem aquelas pessoas que acham do cataclisma, né, É. que a inteligência artificial que vai tomar um rumo e que ela vai, tipo, tem uns filmes lá, como é que era, Exterminador do Futuro, aquelas coisas, etc. É, eu não Isso aí eu acho assisti nada bobagem. disso. Então, eu ia mesmo chegar nisso da inteligência artificial, porque assim, tem vários restaurantes que têm robôs como, Uhum. como atendentes, garçons, garçonetes. Eu não sei se você viu que em Nova York e outros países da Europa, os atendentes moram nas Filipinas. Os caixas Sim, moram nas Filipinas. Então fica lá a parede de LED ou a TV de LED, sei lá o que, a tela. A pessoa entra lá das Filipinas, que a mão de obra é muito mais é, barata do que nos Estados Unidos. O cara vai fazer sim. o pedido do sanduíche, da refeição, e aí quem está atendendo ele está do outro lado do planeta. Gente, parece coisa dos Jetsons, né? Eu adorava aquele desenho animado. E a gente agora está mais ou menos dentro do desenho, né? Mas qual a tua visão aí? Porque tem muita gente com medo, entre aspas, de perder o emprego, como tem muitas pessoas que não querem saber de emprego, quer viver de renda sem fazer nada. Eu não sei como é que é isso. Isso é algo assim, eu vi o Elon Musk falando sobre isso já, que muita gente vai perder o emprego, É, muita gente vai, assim, tem todos os segmentos. Eu utilizo os chats GPTs da vida para muitas coisas do meu trabalho, no dia a dia, tá? Utilizo isso, sei de empresas que usam, muitas dessas agências usam tudo. E eu entendo, Carmen, que realmente muitos empregos vão ser eliminados e algumas profissões vão ser sim, claro, eliminadas. Tá? Agora, claro. como isso vai afetar no futuro, realmente ainda é uma incógnita. Eu não tenho um conceito, porque vai ter que ser feito resolver, porque se não vai ter gente que não tem trabalho mais, que vai ser eliminado, alguma coisa vai ter que ser feita, né? Porque alguém Claro, vão ter que ter uma renda, vão ter que ter alguma coisa para poderem sobreviver. claro. Então, eu entendo que assim, a tecnologia ela não é ruim, cara. Eu entendo que a maneira como o ser humano utiliza a tecnologia que pode ser nociva ou não. Então, por exemplo, cara, É, quando a gente começou a trabalhar, a gente não tinha celular, a gente não tinha notebook, a gente não tinha nada disso, é verdade. né? Então, então, teoricamente, você criou um celular, você criou, por exemplo, criou um notebook, você que trouxe ferramentas que era para ajudar o teu dia a dia, para você no teu trabalho, para você melhorar a sua qualidade de vida e qualidade do seu trabalho. Sim, Só que o ser humano pegou isso para trabalhar 20 vezes mais, ficar escravo do celular, escravo do notebook, escravo de tudo isso, mas é verdade, né, cara? Porque eu costumo dizer, quando eu comecei minha carreira de vendedor, a minha família é de Pinheiros, né? E aí eu não conhecia nada para Pinheiros, né? Daí me deram uma região para atender, que era Santo André, São Caetano, Mauá, Ribeirão Pires, Suzano, Rio Grande da Serra. E eu só tinha aquele guia São Paulo, né? Que era aquele daí o que eu me perdia lá, cara, era uma coisa de doido, né? E eu falo para meus filhos, daí tinha uma ficha telefônica, né? Então, se você estava em São Caetano, ligava para Santo André,
era uma ficha a cada 18 segundos. Então É você queria falar verdade. alguma coisa, mas você tinha que comprar um saco de ficha telefônica para É poder. verdade. Então, e a gente tinha um negócio que era um tijolo, que era um bip, né? Que É, tocava o bip, daí você ligava para uma central, a pessoa te passava o recado para você fazer alguma coisa. E aí, cara, o que acontece? A gente criou celular, criou, sabe, notebook, criou uma série de coisas que era para facilitar a nossa vida, né? E lógico. hoje você vê, você vê em mesas. Outro dia, hoje, por exemplo, eu fui almoçar com minha esposa num restaurante. Você olha assim no restaurante, mesa que tem 5, 6 pessoas, cada uma um olhando para o celular, não conversam entre si, tá? É, Você vê criança no bercinho, assim, no Moisés, que o pai já põe um tablet na frente dele para se isso é certo ou se é errado, tudo, eu não sei. Não estou aqui para questionar. Mas eu acho que assim, a gente está pegando essa tecnologia e não está usando ela positivamente. é, Ela é um gerador de estresse. Então você atende, você acaba trabalhando no domingo à noite, no domingo à tarde, no sábado de manhã, no sábado de madrugada, porque você recebe e-mail, porque você recebe WhatsApp, e você faz. Então a gente acabou transformando o trabalho, que já por si só já não é fácil, em algo hiper estressante. Então, sim, assim, a inteligência artificial, como qualquer tecnologia, ela tem que ser utilizada, na minha opinião, com inteligência, com equilíbrio. é verdade. Porque se você sair disparando para tudo quanto é lado, isso, e principalmente se considerar, por exemplo, num país como o Brasil, que precisa de emprego, precisa de educação, precisa de tudo, né? Precisa de saúde, precisa de segurança, precisa de tudo, né? Você vai criar, em vez de você melhorar, você vai criar um país cada vez mais pobre com mais dificuldade. É, Então, concluindo, cara, não sei se eu respondi, eu vejo a inteligência artificial como uma baita ferramenta que pode ajudar muito no trabalho, no dia a dia, mas também ela tem que ser usada com inteligência, porque senão, com certeza, vão ter muitos aspectos assim, em termos de trabalho, postos de trabalho que vão ser eliminados, e aí eu quero ver como é que resolve essa equação. claro. É, Aí é o que eu quero é ver. Então, verdade. assim, que eu vejo os principais, vamos dizer, players do mercado que usam, é que realmente tem um pouco dessa preocupação do que como vai ser o futuro. E vamos ver, né, Carmen, porque você vê que a gente tem uma equação para resolver, uma geração que não quer trabalhar, uma geração que não quer, sabe, produzir, e por outro lado você tem uma ferramenta que vai substituir muitos profissionais, né, Sim. em todos os aspectos. Então, porque assim, se você pegar, por exemplo, Carmen, em alguns aspectos, por exemplo, na área de saúde, por exemplo, inteligência artificial está ajudando demais em estudos, em desenvolvimento tecnológico, em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. Então, assim, ela utilizada de uma maneira positiva, poxa, ela pode trazer muitos benefícios para a humanidade como um todo, né? Agora, se for utilizado de maneira errada, né? Quem É. sabe os arautos do cataclismo. Eu, eu procuro não pensar, cara. Eu falo assim, ó, vamos viver um dia atrás do outro. É Vamos isso. plantar coisas boas, É, vamos fazer coisas boas, vamos plantar coisas boas, para ter coisas boas para nossa vida, né? E cada um fazer a sua parte. claro. Porque a gente não vai mudar a rotação da Terra sozinho, a gente não vai mudar as coisas, mas se cada um fizer um pouquinho e cada um, vamos dizer, as pessoas terem, trabalharem positivamente, ter uma energia positiva com tudo isso, eu acho que a gente consegue fazer uma mudança positiva do planeta como um todo, né? Que é algo que você fala há décadas aí na Pax, É, que para mim faz total e absoluto sentido. é. Muito legal. A gente tem 5 minutos, estou adorando. Então, a espiritualidade no trabalho, você sente que as pessoas estão mais inclinadas a serem mais flexíveis, sensíveis e exercem as virtudes, ou ainda está naquela história de comparação e competição? Ainda tem muita comparação, ainda tem muita competição,
ainda tem muito, sabe, ciúme, fofoca, ainda existe muito disso, mas eu não vou dizer um negativo em dizer que não houve uma melhora em outros aspectos. Eu acho que, assim, por outro lado, tem pessoas que não se sujeitam mais a ambientes nocivos de trabalho, a esquemas de competição. Tem pessoas, porque a gente sempre foi educado que você tem que subir dentro da empresa, que você tem que crescer, que você tem. E tem pessoas, Carmen, que não querem crescer na empresa, não querem ter responsabilidade, e isso é normal. Tá? Não há nada de errado nisso, desde que a pessoa esteja feliz consigo mesma, tudo. Deixa a pessoa, tem aqueles que estão os alfa lá que querem subir dentro da empresa, né? E tem aqueles que não querem. Então, eu acho que assim, ainda tem muito, Carmen, mas eu acho que de uma certa maneira, né, até as próprias empresas estão coibindo determinados comportamentos e determinadas atitudes que eram comuns no dia a dia. Nossa, eu me lembro de trabalhando em empresa, quantas vezes eu vi assédios morais, assim, sexuais. Eu tinha uma amiga que perdeu o emprego numa multinacional porque o presidente queria sair com ela de qualquer jeito. Então, assim, são, são coisas absurdas, né? Não que não aconteça, Carmen. Eu ainda acho que acontece, mas hoje elas não são mais aceitas. E isso eu acho positivo, que quando descobrem, dá um. Já é um grande Graças a Deus. A Paola está na Holanda. A Paola está na Holanda agradecendo a entrevista, adorou tudo. Muito bom. Obrigado, Paola. Obrigado. Muito legal. Você tem 2 minutos, God, tua mensagem final. A mensagem final, Carmen, é o seguinte: eu acho que a gente tem que viver bem, fazer o que a gente nos faz feliz e que nos deixa feliz. É acordar de manhã cedo, né? Ter o dia a dia, começar o dia com o pé direito, fazer aquela pequena meditação que você ensina, sentar na cama, luz azul, violeta, fazer tudo isso. E a gente dar o nosso melhor, Carmen, e fazer aquilo que nos faz bem e nos faz feliz. Tá? Eu acho que não dá mais para a gente viver no mundo que a gente faz as coisas por obrigação, que a gente faça isso, que a gente tenha que suportar negatividade de terceiros. E eu acho que às vezes até dentro da nossa própria família, aquelas pessoas que nos fazem mal e que você não consegue de maneira alguma, né? Vamos dizer, que você acaba tendo que conviver porque é irmão, porque é irmã, porque é mãe, porque é pai. Sim. Então, assim, eu acho que isso aí tem que ser, de alguma maneira, acho que a gente tem que eliminar isso da nossa vida, né? Então, a mensagem é a seguinte: autoestima, Carmen. Manter a sua autoestima, manter o amor próprio em dia e o respeito por si próprio. E estar bem consigo mesmo, que só pode dar para os outros o que você tem. Se você está feliz, você pode passar felicidade para os outros. Se você tem amor por si próprio, você pode dar amor para os outros. E respeito por si próprio. Se você se respeita, você pode dar respeito para os outros. Então, eu acho que é cuidar da gente, fazer o nosso melhor e trabalhar pela nossa felicidade. Cada um fazendo a sua parte. Com certeza. Obrigada, Renato. Adorei. Muita luz, saúde, bênçãos para você, para sua família. Quem quiser entrar em contato, o @Renato Pisa, tá aí no Instagram, para consultoria ou conversar sobre trabalho, enfim. Quem quiser, qualquer dúvida, tá? Estou à disposição de todos. Aí agradeço mais uma vez o espaço, Carmen. Eu estarei sempre à disposição, sempre que você precisar, você pode contar comigo. Obrigada. E é sempre uma alegria poder conversar com você. Eu tenho muita gratidão por tudo que você me ajudou e todos os ensinamentos que você me passou. Imagina, eu muito obrigado. Agradeço aí. Gratidão por estar com a gente desde 2005 na Pax ou God. Obrigada, Deus abençoe. Gratidão, namastê, família Pax. Namastê, Carmen. Tchau, tchau. Tchau, namastê.